momento, já pelos dízimos, ofertas, e pedindo também a graça do Senhor sobre a palavra que iremos ministrar nessa noite em Atos capítulo 10, versículo 1 ao versículo 8, esteja aí abrindo a palavra do Senhor no livro de Atos, aonde nós encontramos aí o relato da vida de Cornélio, Então nós vamos estar meditando nessa noite a respeito deste homem que é um exemplo para todos nós, Nesse dia dos pais, onde nós, como pais, recebemos esse privilégio de ser pai. Nós temos aqui a história desse homem, o relato da história desse homem, como exemplo para todos nós, como pais e também para toda a igreja, Afinal de contas, é a palavra do Senhor. Nós vamos orar e logo em seguida nós estaremos lendo essa porção. Pai, obrigado, Senhor, pelos dízimos, as ofertas que foram entregues à tua casa nessa noite, que seja aplicado, ó Deus, na tua obra, e que o Senhor continue abençoando-nos, ó Deus, para que possamos com fidelidade sermos, ó Deus, dizimistas, ofertantes, com alegria. E obrigado, Senhor, pela tua palavra que será agora lida e ministrada, que o teu Espírito, que já colocou essa palavra no meu coração, venha falar, ó Deus, a tua igreja nessa noite. Me usa como canal de bênção, ó Deus, na vida de todos aqueles que estão aqui, que também estão, ó Deus, neste momento, ouvindo, ó Deus, através do canal. Abençoa a tua igreja aqui reunida, abençoa o teu povo e fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 10, versículo de 1 ao 8, diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que lhe aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiro a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo, lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço, e, havendo-lhe contado tudo, enviou-os a Jope. Amados, aqui nós encontramos o relato a respeito deste homem, e aqui nós encontramos a Bíblia relatando, dizendo aqui, que era um homem chamado Cornélio, que morava em Cesareia, e aqui a profissão dele é que ele era um comandante, como diz aí, um centurião da corte chamada Italiana, era aquele que comandava o exército ali naquela cidade. Veja bem, um homem, sua morada, a sua profissão. O que nós encontramos aqui logo de início aqui nessa história, nesse relato? Veja bem, qualquer um de nós que conhecemos uma pessoa, nós podemos falar quem é essa pessoa, aonde ela mora e a profissão dela. Isso é normal. Se vocês me conhecem, vocês vão dizer: o Marcelo mora em Tucuruí e é um comerciante, Todos nós podemos falar. É muito fácil a gente falar uma pessoa de outra pessoa quando nós conhecemos, Então até aqui tudo bem. Cornélio, centurião, morava em Cesareia, mas só que não ficou só por aí. Veja o versículo 2: piedoso, temente a Deus com toda a sua casa,
e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Agora é diferente, não é mais só o morador de Cesareia, não é mais só o comandante. Agora aqui tem algo especial na vida deste homem. E o mais interessante, queridos, é que quem está falando agora aqui desse homem é o próprio Deus. É o próprio Deus que está falando quem é esse homem. Porque é muito fácil você ver uma pessoa, por exemplo, na televisão, e achar que aquela pessoa é um super crente, um super homem de Deus, né? Você olhar para mim e achar que eu sou, né, muitas coisas. Mas agora Deus, olhando e falando, é diferente. Diante desse texto, meditando nessa palavra, eu fiquei pensando, o que Deus, que me conhece, sabe desde o dia que eu nasci lá na Batateira, até esse dia, o que Ele falaria de mim? Eu fiquei refletindo, o que Deus falaria de mim? E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui, você que está nos assistindo, o que Deus falaria de você? Quais eram as características que Deus ia dizer, quais as qualidades que Deus ia falar de nós? Queridos, aqui o próprio Deus está dizendo que ele era piedoso, que ele era temente a próprio Deus, que era uma pessoa que não só ele, mas diz a Bíblia aí que toda a sua casa. Olha que lindo a história deste homem. Um homem piedoso, com toda a sua casa, este homem, e ele ainda mais, diz aí o versículo 7, que ele envia, né, à busca de Pedro, um soldado piedoso. E esse soldado, quando ele chega lá com Pedro, e no versículo 22, o próprio soldado fala de Cornélio, dizendo, um centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, tendo bom testemunho de toda a nação judaica. Veja que não foi só Deus, mas a própria família, aqueles que trabalhavam com ele, também sabiam que esse homem era esse homem reto, um grande homem, mas um homem bom, um homem temente a Deus e que dava esmolas e que era um referencial até para os judeus. Veja aí que quando narra aí quem era ele, o soldado diz aí que ele dava um bom testemunho em toda a nação judaica. Até os judeus olhavam para ele admirado a respeito dele. E aí volta a pergunta, e nós? Né? O que Deus falaria de nós? O que é que os nossos filhos, nossos vizinhos, aqueles que trabalham conosco, o que eles falariam de nós? Vamos começar por aí a nossa reflexão nessa noite, porque nós temos muito para aprender com este homem e com a própria palavra que está aqui diante de nós. Queridos, como a Bíblia diz que esse homem morava em Cesareia. Cesareia, veja bem, esse homem, ele tinha tudo para não ser o que ele era. Esse homem, ele tinha, aonde ele morava e o que ele fazia, ele tinha tudo para ser um prostituto, um corrupto, porque afinal de contas ele morava em uma cidade portuária, uma cidade que recebia ali navios todos os dias, e era um lugar aonde era cobrado impostos. E nós sabemos que é muito propício uma cidade portuária, é muito propício a
a prostituição. Uma cidade portuária, ela é muito propícia para haver corrupção, e principalmente nas autoridades. E esse homem era o comandante, era aquele que comandava ali o exército, a segurança dos soldados romanos naquele lugar. E mais, Cesareia era o lugar aonde o imperador romano, quando via para aquela região, ficava lá, e também ali tinha a casa do governador, do rei Herodes. Também era um lugar que tinha ali também, Cesareia, um teatro para mais de 3.000 pessoas ao ar livre. Eu já estive lá nas ruínas dessa cidade, lá em Israel. Era um lugar, na época, era um grande porto. Dizem que aportava mais de 300 navios de uma vez só, navio daquela época, não navio como o de hoje, né, mas navio daquela época, mais de 300. Então era uma cidade que tinha toda uma estrutura, uma cidade grande, e que esse homem, sendo uma autoridade naquela cidade, tinha tudo para ser um corrupto, para ser um mau caráter, para ser um mau exemplo para a sua família e para a sociedade. Nós encontramos esse homem sendo um homem reto e um homem de bom testemunho, e um homem que orava ao Senhor diariamente, um homem que contribuía, ajudava os necessitados. Era um homem realmente, um homem de Deus, um homem de Deus. E aqui nós encontramos a história desse homem. Tem mais, queridos. Os próprios judeus, mesmo ele tendo um bom testemunho, para os judeus, como ele não era judeu, como ele era um gentil, nós encontramos o apóstolo Pedro, quando ele chega na casa de Cornélio, no versículo 28, o apóstolo Pedro diz assim: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou ao mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Eles, mesmo sendo tudo isso que nós acabamos de falar, para os judeus, ele era uma pessoa indigna. Os judeus não poderiam ir na casa deles, o judeu não poderia sentar na mesa com eles. Então, tudo isso, esse homem tem todas essas barreiras, todas essas facilidades para ele ser uma pessoa do mal. Ele era uma pessoa do bem, exemplo para a sua família. E isso é muito interessante, quando diz aí que ele e toda a sua casa. Irmãos, não é fácil não, você temer a Deus e ainda conduzir a sua família para temer a Deus, porque quando diz aí que ele era piedoso, uma pessoa piedosa é uma pessoa que ama a Deus. Uma pessoa piedosa é uma pessoa que ama a igreja de Deus, que ama as coisas de Deus. É o significado de uma pessoa piedosa. E aí a Bíblia diz que além de piedoso, ele era temente a Deus e toda a sua casa. E aí, diante desse relato que nós encontramos aqui, inicial, o que é que nós encontramos aqui? Lucas escrevendo aqui a respeito desse homem. Ele teve uma visão, né? E a visão que ele teve na hora que ele estava fazendo o quê? Ele estava orando às 3 horas da tarde. E ali naquela oração, a Bíblia diz que apareceu um anjo, e esse anjo declara para ele algo, como já comentamos aqui, mas mais profundo ainda. O versículo 4 diz aí, a parte B: e o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Olha que coisa linda, queridos. Estava em memória diante de Deus, a respeito daquele homem, as orações, as esmolas e a vida daquele homem. O próprio Deus relata isso, o próprio anjo fala isso, e aqui nós encontramos esse memorial desse homem diante de Deus. Todos nós, escute bem, todos nós temos um memorial diante de Deus. Há
algo diante de Deus a nosso respeito. Deus olha para nós, vê em nós e está lá diante dele, assim como estava Cornélio. E o anjo diz aqui que as tuas esmolas, as tuas orações subiram, estão lá, assim como também as mazelas, assim como também o pecado, assim como também o mal que o homem pratica, está lá em memória diante de Deus. O bem que nós fazemos também está lá diante de Deus. E aí volta aquela pergunta: qual é o memorial nosso que está lá diante de Deus? O seu memorial, o meu. Nós, como pais, como esposo, como cidadão dessa cidade, como é que está lá? O que está escrito a nosso respeito lá? Além do que Deus está vendo, o que é que está em memória diante de Deus a nosso respeito? E aí, queridos, diante dessa visão, esse homem manda chamar Pedro, porque o anjo do Senhor aparece para ele, fala tudo isso para ele, mas diz algo que ele ainda precisava ouvir. Diz aí o versículo 5, agora o anjo falou para Cornélio: envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Veja bem, o anjo, ele fala a respeito da memória, o que estava diante de Cornélio, mas Cornélio, diante de todas as qualidades que tinha, ainda precisava de algo. E é justamente o que o anjo fala para Cornélio que ele deveria fazer: chama Pedro, porque Pedro tem uma mensagem para você. E aí a Bíblia diz que naquele mesmo momento, naquele mesmo instante, Cornélio chama esse soldado piedoso e manda com seus domésticos lá na cidade de Jope, 50 quilômetros de distância na beira-mar. E eles vão até lá. E só que quando eles saem para ir em encontro de Pedro, Pedro precisava de ser tratado pelo próprio Deus para que pudesse receber aqueles mensageiros. Porque como Pedro falou que ele não podia, ele não tinha, como ele diz aí, nós somos proibidos de entrar na casa de um gentil. E como é que Pedro, sabendo que era proibido de ir na casa de um gentil, como é que ele ia nessa casa se Deus primeiro não tratasse Pedro? E aí Pedro tem uma visão, e essa visão de Pedro foi que ele viu um lençol, e esse lençol muito grande, como diz o texto, com muitos animais dentro desse lençol, e ali o Senhor falava para ele: Pedro, mata e come. E Pedro disse: epa, peraí, Senhor, eu nunca comi animal imundo, como é que eu vou comer agora? E o Senhor falou para ele e disse: ao que Deus purificou, não consideres comum. Está aí no versículo 15. E o texto diz aí no versículo 16 que isso aconteceu 3 vezes. 3 vezes, grave bem aí, 3 vezes. Nós lembramos que quando Pedro negou a Cristo, foi quantas vezes? 3 vezes, né? E quando Jesus tratou, depois da ressurreição, Jesus tratou Pedro, dizendo: Pedro, tu me amas. Quantas vezes? 3 vezes. E quando Jesus perguntava para ele, estava ali tratando Pedro, Jesus falou para ele: cuida das minhas ovelhas, vai pastorear minhas ovelhas. Só que Pedro, ele achava que as ovelhas eram só os judeus. E agora Pedro aqui está diante de uma visão, e essa visão aparece 3 vezes, e durante as três vezes que ele tem essa visão, o Senhor está mostrando para ele ali que não era só os judeus, mas também agora
era os gentios, inclusive Cornélio, que ele teria que quebrar aquelas barreiras do judaísmo, e ele deveria entrar na casa de Cornélio, porque Deus estava purificando agora um novo povo para ser o povo dele, e não mais só os judeus. Agora o evangelho ia agora invadir outras nações, e Pedro, que já tinha recebido a chave dos céus, que é a pregação do evangelho, Pedro foi chamado para ir à casa de Cornélio. E Deus trata Pedro diante dessa visão, e diz o texto que antes, logo que terminou essa visão, Pedro ficou perplexo, mas diante do versículo 17, Pedro ficou perplexo, e logo em seguida apareceu ali os enviados de Cornélio. E aí foi quando ele teve essa conversa com os enviados, e eles falaram que estavam ali a mando do centurião Cornélio, que era esse homem reto, esse homem temente a Deus. E Pedro, agora, diante da visão que teve, vai com eles. E ao chegar lá na casa de Cornélio, o que aconteceu no versículo 25, diz aí: aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-lhes aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem, eu também sou igual a você. Queridos, aqui nós encontramos Cornélio e Pedro. Pedro, o mensageiro, Cornélio, o receptor, aquele que estava ali para receber a mensagem. Veja que Cornélio, com tudo aquilo que nós acabamos de ouvir e ler aqui a respeito dele, toda a sua vida piedosa, temente a Deus, toda a sua casa, mesmo diante de todas as esmolas, ele precisava ouvir uma mensagem, e essa mensagem, ela teria que ser pregada por um homem igual a ele. Por isso que Pedro diz: levanta-te, porque eu sou igual, eu sou homem também. E aí Pedro, agora ele começa a pregar o evangelho, e ele começa a falar justamente no versículo 36, dizendo: esta é a palavra de Deus enviada aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. O evangelho da paz, o evangelho que foi deixado pelo próprio Cristo, que era a mensagem que aquele homem precisava ouvir. Mesmo diante de todas as qualidades que ele tinha, ele ainda não tinha o Salvador, ele ainda não conhecia o Messias, ele ainda não conhecia o Evangelho. E esse Evangelho, ele foi pregado por Pedro, ali, naquele momento, na casa de Cornélio. Mas Pedro, para ir, teve que ser moldado. Ele não iria, se fosse, não tivesse aquela visão de Deus, aquele envio de Deus, porque existiam essas barreiras. Mas ele foi, e ele pregou, e o texto vai dizendo aí que Cornélio ouviu o evangelho. E é interessante que Cornélio, ele não ficou só ele e a família, ele convidou os amigos dele também, para ouvir o que Pedro tinha para ser falado. E ali, quando ele ouve o evangelho, ele, a sua casa, os seus amigos, todos recebem o evangelho, e diz Pedro aí que Pedro batiza todos, né? E aí, versículo 48 diz aí: e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe abriram, e então pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Então Pedro vai ali e cumpre essa missão de pregar a palavra e batizar todos aqueles ali, e ali iniciou a igreja nos gentios. E depois ela vai, através de Paulo, ela vai para toda aquela região, e ela sai ali, vai até para a Ásia. Então veja que o evangelho chegou até nós. Queridos, diante desse relato, o que nós tiramos aqui para mais lições, mesmo diante dos questionamentos que nós já fizemos, é que mesmo a pessoa, ela sendo boa, ela tendo bons princípios, ela dando esmola, ela tendo um temor, ela precisa do evangelho de Cristo.
ela precisa entender e compreender o Evangelho na pessoa de Jesus. Mesmo com todas as características que esse homem tinha, Pedro precisou ir anunciar o Evangelho. E o Evangelho é justamente esse que ele está dizendo aí. Esta é a palavra que Deus enviou, anunciando-lhes o Evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Evangelho da paz. A Bíblia diz que todo homem, ele está em guerra com Deus. Todo homem está em conflito, existe uma barreira entre o homem e Deus. E somente Cristo, o príncipe da paz, através do seu Evangelho, é que pode quebrar essa barreira, destruir essa barreira, e nos trazer a paz e fazer com que nós tenhamos paz com Deus. E essa paz é através do Evangelho. Quando o Evangelho é pregado, ele é entendido, compreendido, o mal da separação, a barreira da separação, como diz Paulo lá em Efésios, ela é destruída, é quebrada, e essa paz do Senhor, essa paz de Cristo, como ele diz aí, que é para todos, só vai chegar quando nós ouvimos o Evangelho e entendemos o Evangelho do Senhor Jesus. Porque os conflitos, as guerras, elas estão constantes entre nós e Deus, entre nós e o ser humano. Então, para que haja paz entre nós, nós precisamos de Cristo. Nós precisamos ouvir o Evangelho de Cristo. Não tem como nós vivermos em paz com Deus se não for através de Cristo, se não for através dessa mensagem do Evangelho. Então aqui nós encontramos Pedro com essa missão, justamente falando para Cornélio, um homem que morava em Cesareia, um homem que tinha um bom nome, um homem que tinha uma boa postura, um homem que orava, um homem que tinha um bom testemunho. Mas ele precisava, queridos, porque esse Evangelho é o Evangelho de Cristo, que anuncia a morte, a ressurreição daquele que pagou um preço para nós sermos salvos. Não tem como nós sermos salvos se não for através da pessoa de Cristo. Não pense você que está me assistindo ou me ouvindo, que só você fazer algo. Não. Cristo fez para nós. Ele nos alcançou com a sua salvação através do Evangelho. Então, Pedro foi chamado para pregar esse Evangelho. E aqui eu estou, nessa noite, diante dessa palavra, anunciando esse Evangelho. Esse Evangelho que faz no homem aquilo que só ele tem o poder de fazer. Nem um ser humano, nada da ciência pode mudar o ser humano, mas o Evangelho de Cristo tem esse poder. E Pedro foi chamado para ir a Cornélio, e hoje eu estou aqui, nesse púlpito, diante dessa palavra, anunciando a você que está me assistindo, a você que está aqui nessa noite. As perguntas voltam a nós nesse momento. Como é que está o nosso nome diante do Senhor? Como é que está a nossa postura, o nosso nome diante dos nossos familiares? Como é que eles veem em nós? Qual é o nosso memorial quando eles lembram de nós? Parentes nossos que estão distantes, quando lembram de você, a memória que eles têm de você, da sua família, da sua casa, qual é? O Evangelho, queridos, veio justamente para fazer de nós novas criaturas, para fazer de nós novos seres, para a glória dele, para a glória de Deus. Cornélio, ele tinha tudo para ser um homem do mal, mas ele, com temor a Deus, e recebeu esse Evangelho na sua casa, e todos ali foram
batizados, receberam a graça do evangelho, do batismo, e a partir dali, uma igreja, a igreja dos gentios, se espalhou por todo o mundo. Começou ali a igreja no meio dos gentios, a igreja que estava ali somente em Jerusalém, somente no meio judaico, do judaísmo, agora se espalhou. E louva a Deus, porque chegou até nós, porque Pedro pregou, depois Paulo pregou, aí depois veio os pais da igreja pregando, aí depois veio até nós, muitos que pregaram o evangelho, muitos, 2000 anos atrás, aconteceu esse episódio aqui, e 2000 anos, quantas gerações passaram? Quantas gerações para chegar até nós? E quantos pagaram preço para esse evangelho chegar até nós? Muitos foram presos, muitos foram mortos, muitos passaram por perigos. O próprio Paulo, nós sabemos a história de Paulo, quantos naufrágios, quantas prisões, mas chegou. Agora está aqui, na nossa vez, está diante de nós, está conosco, e agora o que nós devemos fazer é abraçar esse evangelho, receber esse evangelho, porque nós temos uma missão, e essa missão é levar esse evangelho para aqueles que ainda precisam ouvir o evangelho. As barreiras precisam cair, os empecilhos. Quem é que vai quebrar esses empecilhos? É o próprio Deus. Foi Ele que agiu na vida de Pedro. Deus sabia que Pedro não ia à casa de Cornélio. Deus sabia que a resistência de Pedro de ir na casa daquele homem era tão grande, os valores que ele tinha da sua religião era tão grande, que ele preferia ficar com seus valores do que pregar o evangelho para um gentil. E ele ainda foi questionado. Você vai encontrar no capítulo 11 de Atos, quando Pedro é questionado, né? Os outros apóstolos ali questionaram ele: ficamos sabendo que você foi na casa de um gentil. Aí Pedro: calma, eu vou contar o que aconteceu, né? O apóstolo Paulo teve dificuldades também, quando ele falava que ia pregar para os gentios, tinha muitos que se revoltavam contra ele, mas ele enfrentou todas as barreiras, tudo aquilo que impedia do evangelho chegar àqueles ao qual o Senhor o enviou, e eles enfrentaram, venceram e levaram a palavra. Barreiras sempre vão existir, empecilhos sempre vão ter, para nós não pregarmos o evangelho. Agora mesmo nós estamos diante de uma pandemia, ficamos aí 4 meses, quase 5 meses com o nosso templo fechado, sem podermos fazer as visitas, sem podermos fazer nossos grupos familiares, sem podermos evangelizarmos, muitas barreiras. Estamos passando por esse momento difícil, mas não é isso, queridos, que vai nos impedir do evangelho chegar na casa que deve chegar. E nós, igreja do Senhor, estamos aqui no lugar de Pedro. Pedro, ele recebeu a chave dos céus, que é justamente o evangelho. Quando Jesus disse: entregarei a chave do reino dos céus, não foi para Pedro ficar sendo um porteiro lá no céu, como alguns pensam que ele é um porteiro. Não, a chave dos céus é o evangelho. Abriu ali para Cornélio, abriu ali para a família de Cornélio, para os amigos de Cornélio, abriu para nós também. E quando nós pregamos essa palavra, e essa palavra é recebida, é entendida, os céus é aberto para aqueles que recebem. Então nós temos as chaves dos céus nas nossas mãos. Está conosco essas chaves, que é as Escrituras, que é a palavra de Deus. Nós não podemos ficar calados,
Como é que você tem as chaves do reino dos céus para abrir para a sua família, para abrir para os seus amigos, e você vai ficar com essas chaves guardadas? Não. Pedro foi tratado para ir, e o próprio Deus é que tratou Pedro, quebrou aquela barreira que existia ali. E a palavra de Deus nessa noite está falando conosco. Qual é a barreira que existe para você abrir os céus através desse evangelho para os amigos, para a sua família, para aqueles que convivem com você e que você tem acesso? Irmãos, quando Deus coloca pessoas no nosso caminho, seja em negócios, seja vizinhança, familiares, esse é o propósito. Eu estava compartilhando com uma jovem que está fazendo um serviço para mim, e eu falei para ela, olha, eu vou te levar para o céu. Tu não quer ir para o céu? Botei uma mensagem para ela, quero. Eu digo, pois é, se tu estás aqui perto de mim. Aí ela, kkkk, eu mandei uma mensagem para ela, disse, não é kkk não, eu quero te levar para o céu mesmo. E como é que eu vou levar ela para o céu? Pregando o evangelho, falando de Cristo para ela, até ela entender e compreender as maravilhas do reino celestial. Queridos, alguém pregou para nós, alguém pagou um preço para que esse evangelho chegasse aqui. É algo sério. É muito importante o que nós estamos ouvindo aqui nessa noite. Deus deu a Pedro, deu aos apóstolos, Deus deu aos irmãos do passado, mas agora somos nós. E a palavra está aí. É esta a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos, louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Senhor de todos, é nesse nome que nós devemos pregar, é nesse nome que nós devemos focar a nossa pregação. Nos tornamos assim exemplos para aqueles que ainda não conhecem o evangelho. Então volta àquela primeira pergunta: o que Deus falaria de mim e de você agora? Se Deus fosse escrever a respeito de nós, mora em Tucuruí, Marcelo, Fabiano, Edson, mora em Tucuruí, são comerciantes, e aí, o restante vem? Piedosos, temente a Deus, com toda a sua casa. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a graça de sermos como foi Cornélio, como foi Pedro, que Deus nos dê essa graça de sermos homens e mulheres piedosos, temente a Deus, que a nossa casa seja, a nossa família seja uma família piedosa, que o que temos seja não só para reter para nós, mas para ajudar aqueles que precisam. Nós vamos cantar uma canção, a última canção dessa noite. E esteja assim meditando em tudo que você ouviu nessa noite. A palavra é essa. Foi pregada, foi anunciada o evangelho
da paz. Nós vamos louvar o nome do Senhor com a equipe de louvor e depois nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse privilégio de estarmos aqui. Te louvamos, ó Deus, exaltamos o teu nome nessa noite.